Vamos falar um pouquinho da palavra, porque a gente entende que a palavra de Deus é necessária, é superior às nossas emoções, é superior a tudo que fazemos para Ele, para a glória dEle. Ainda que seja para Ele, para a glória dEle, nós temos a sua palavra em nossa vida. Nós precisamos de meditar nisso, para que você tenha uma semana agradável, uma semana abençoada, uma semana produtiva na sua vida espiritual. Lucas 14, verso 15. Eu vou ler até o verso 24 para os irmãos, amém? Lucas 14, verso 15 ao 24. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado de comer pão no reino de Deus. Ele, porém, lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los, rogo que me haja por escusado. E o outro disse: casei, não, e portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e baile na cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, mas ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe sua palavra, que já é abençoada por si mesma. Ainda há lugar. Ainda há lugar. A parábola da grande ceia, meus amados, ela se aplica originalmente ou teologicamente, como os irmãos assim acharem melhor, comparando Israel com a nação gentílica. O que é a nação gentílica, pastor Gilson? Nação gentílica são todos aqueles que são estrangeiros ao povo de Israel. Quem não é israelita é nação gentílica. E nação gentílica é separado do povo de Israel. Então essa parábola trata exatamente disso. O Senhor Jesus já estava agora falando uma parábola acerca de quê? De que haveria convidados e de que haveria pessoas que não haviam sido convidados, mas que passou a ser convidados para participar da sua grande festa. Vocês perceberam? Havia pessoas convidadas, mas que recusaram. Então agora o Senhor da ceia, ele fala: chama os que não haviam sido convidados, para que venham e participem da minha ceia. Então a nação de Israel representa o pessoal que foi convidado. E a nação gentílica representa aqueles que haveriam de ser convidados por causa da recusa dos que haviam primeiro sido convidados. É disso que a parábola nos ensina e que Cristo Jesus está para falar aos seus discípulos. A Bíblia vem falar, irmãos amados, que diante da parábola, louvado seja Deus, o Senhor, na grande realidade, estava trazendo o que ocupava o primeiro lugar na vida das pessoas.
O que ocupava o primeiro lugar? Vocês veem que as pessoas que foram convidadas começam a apresentar desculpas, começam a apresentar situações, começam a dizer, olha, que me haja de excusado. Excusado, eu fui ali e comecei a trazer o dicionário para que eu entendesse essa palavra. E eu disse e eu aprendi que excusado significa dispensar, desnecessário, não precisa, é inútil. Então, quando aquela pessoa falou, olha, que me haja de excusado dessa situação ou desse convite, na verdade, aquela pessoa estava dizendo ao Senhor da festa, olha, isso para mim é inútil. Olha, isso para mim é dispensável. Olha, isso para mim é desnecessário. Agora você imagina que você tendo uma festa para dar, onde você não está cobrando nada a ninguém, você está apenas convidando para trazer a sua casa, para que aproveite a ceia da sua casa. E de repente, aquele convidado chega para você e diz, olha, isso para mim é dispensável. Olha, isso para mim não significa nada. Olha, isso para mim é inútil, por isso eu não vou à sua festa. Aquele homem, vocês podem ver aqui, ele ficou indignado. Por quê? Por causa da recusa ao convite. Por causa da dispensa ao convite, que ele com tanto carinho e com tanto amor chamou as pessoas para que participassem. Mas as pessoas falou, eu não quero, eu quero ser excusado. Por quê? Porque isso para mim é inútil, porque é dispensável, não vale nada, não quero, não posso. Então as pessoas começaram a apresentar desculpas para que não viesse a festa daquele Senhor. Nesta parábola, Jesus nos mostra, irmãos amados, como o ser humano ele consegue ser egoísta, incrédulo e mal educado. É falta de educação, principalmente no Oriente Médio, quando alguém te chama para convidar, te convida para a sua casa e você recusa. No Oriente Médio, meus amados, não é como nós aqui do Ocidente. Você recusar um convite no Oriente Médio tem que ser somente se alguém da sua família for morta. Se você tiver um enterro para fazer. Caso contrário, a pessoa se sente muito indignada ao você recusar a entrar na casa dele. Então este homem ficou indignado. E ele representa, meus amados, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, quando ele convida as pessoas que estão lá fora para fazer parte do seu convívio. E a pessoa diz, isso é dispensável, isso é inútil, isso eu não quero, não faz parte de mim. Você imagina o coração de Jesus ao receber uma notícia dessa? Você imagina o coração de Deus ao sentir que ele é uma pessoa dispensável, um convite inútil, um convite que não vale nada. É assim que Deus estava se sentindo. Por isso Jesus colocou essa parábola. E um dos ouvintes, meus amados, falou, olha, bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. E Jesus aproveita para lançar essa parábola. O pão no reino dos céus é diferente, meus amados, de tudo aquilo que o ser humano poderia encontrar. Ali estava aquele homem feliz porque estava com Cristo na mesa. Você imagina o convite de Deus às nossas vidas para uma coisa eterna, para uma coisa, meus amados, que nunca vai terminar, para uma festa que o Senhor sempre trará às nossas vidas, para uma coisa, meus amados, que verdadeiramente não tem como descrever. É estar no reino de Deus, estar ali com Ele, e Ele partindo o pão, e entregando a cada um de nós aquilo que Ele verdadeiramente quer fazer. Ou seja, meus amados, não deram importância ao convite de Jesus para entrar no reino. As pessoas sabiam do banquete, mas mesmo assim se recusaram a estar lá. Da mesma forma, meus amados, ainda se encontram pessoas desse tipo. Ainda se encontram pessoas
que olham para o convite de Cristo, que olham para o convite de Deus, de fazer parte do seu reino, de fazer parte dessa comunhão, de fazer parte dessa alegria. E as pessoas continuam dizendo: não, isso é inútil, não, isso é dispensável, não, isso não faz parte de mim, não, isso aí não quero para a minha vida. É assim, meus amados, que o Senhor está tratando com essa humanidade. Continua convidando. Por isso o servo falou: olha, Senhor, aqueles que você convidou, nenhum deles quer participar. Aqueles que o Senhor chamou, que era simbolicamente o povo de Israel, a Bíblia diz: veio para o que era seus, e os seus não receberam. Quando fala essa palavra, os seus não receberam, ele está falando do povo de Israel. Ele está falando da própria família. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, diz a palavra de agora é conosco, todos quanto receberam, agora é em você.